Olá, turma de tópicos avançados em prótese fixa da Universidade Federal Fluminense. Aqui é o professor Vaine Cordeiro. Nós vamos apresentar uma sequência de preparo para a coroa total em dente anterior. Na verdade, esse vídeo já estava disponibilizado no YouTube. Entretanto, eu não demonstrei na parte inicial do vídeo a confecção de um guia de silicone para que nós sejamos orientados, para que nós tenhamos uma noção mais precisa da quantidade de desgaste realizado. A sequência de preparo foi baseada na técnica descrita para o Schillenburg, e vocês vão perceber que pode haver uma pequena diferença entre as técnicas que já foram apresentadas para vocês e a que eu vou apresentar agora. Então, o importante é pensar da seguinte forma: não tem uma técnica que é melhor que a outra. Simplesmente você pode escolher aquela com a qual você se adapta melhor. Então, recapitulando, essa é uma técnica baseada na técnica proposta por Schillenburg. Isso está descrito, por exemplo, no livro Fundamentos da Prótese Fixa, de Schillenburg, quarta edição, no ano de 2007. Muito bem. Muito bem, vamos partir então direto para a confecção das guias de preparo com silicone por condensação. Vocês podem observar nessa foto a pasta azul, que é a pasta pesada, e a pasta amarela, que é a pasta catalisadora, na proporção indicada pelo fabricante, que no caso aqui é o silicone por condensação clonagem da DFL. Uma vez manipulada a pasta pesada, você vai levar à boca do paciente, Obviamente, aí no caso a gente está usando no manequim, o dente preparado será o dente 21. Durante a polimerização, procure manter usando a própria mão, os dedos, polegar, indicador. Você vai fazendo uma suave pressão, tanto na vestibular e na palatina quanto na incisal, apenas para que a massa polimerize, o silicone polimerize, em íntimo contato com a superfície do dente. Okay? Se você simplesmente colocar e largar, pode ser que ele polimerize e fique ligeiramente afastado ou desadaptado, aí você não vai ter um molde mais preciso. Nesse caso, é dispensável o uso da pasta leve, basta apenas a pasta pesada, como vocês já viram anteriormente, e todos estão fazendo, na verdade, nós temos acompanhado isso nas tutorias, todos já têm feito dessa forma. Eu só coloquei essas imagens aqui para a gente reforçar, para a gente lembrar a importância de fazer a guia de silicone. Aí a massa a pasta pesada de silicone já polimerizada. Nós vamos remover isso da boca do paciente, no caso aqui vamos remover do manequim. Esse é o aspecto assim que a gente remove do manequim. Vale lembrar que a gente vai fazer sempre duas guias, Uma a gente faz um corte longitudinal e na outra a gente faz um corte na borda incisal. Eu vou mostrar para vocês os dois. Então aqui está a guia, as duas guias sobre a bancada. No primeiro a gente faz um corte ali, seguindo a borda incisal. Aí está a primeira guia já seccionada, ao nível da borda incisal. Posicionando na boca. Obviamente essa é a parte voltada para a palatina, e você consegue visualizar então ela perfeitamente ajustada ali na borda incisal dos dentes, do dente que vai ser preparado, relembrando que é o dente 21. Aí a guia número 2, o corte vai ser diferente, o corte vai ser longitudinal, no meio do dente a ser preparado. Aí o corte, a secção sendo realizada. Pode usar para isso uma lâmina de bisturi, um estilete. Nesta foto, a guia de preparo posicionada.
para que você tenha aí uma noção precisa de que ela está perfeitamente adaptada à face vestibular do dente. Agora as duas guias, né? Uma guia que foi recortada na borda incisal e a outra que foi recortada longitudinalmente, pegando ali no meio da face vestibular e palatina, né, do dente que será preparado. Essa foto, na verdade, eu vou tirar um pouquinho da ordem, porque é só para relembrar esse conceito, firmar esse conceito. Eu vou mostrar nos slides seguintes toda a sequência do preparo, tá? Então aqui eu tirei esse slide lá da frente, voltei ele um pouquinho e adiantei ele um pouquinho só para mostrar o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, já tinha sido feito parte do desgaste da borda incisal e até um pouco do desgaste vestibular, mas a gente já tem uma noção ali, olha, de quanto nós desgastamos do terço incisal do dente 21. Tá bom? Então, eu só estou mostrando, lembrando, eu só estou mostrando agora antecipadamente, porque assim que começar a sequência do preparo, eu não coloquei as guias. Tá bom? Então é só para reforçar a importância do uso das guias durante o preparo. E aí, da mesma forma, coloquei a guia para a gente verificar. Aí dá para a gente ter uma noção da espessura de desgaste vestibular, da parede axial vestibular, e a gente consegue visualizar também o desgaste incisal. E é claro, para isso, você pode usar uma sonda milimetrada e medir a espessura de desgaste. Professor, quanto eu vou desgastar? Isso vai depender do tipo de material, que você vai empregar. Materiais cerâmicos, por exemplo, requerem um desgaste um pouco maior do que materiais mais rígidos, por exemplo, como o metal. É claro que hoje em dia nós não vamos usar metais, obviamente, né, em dentes anteriores. Mas só para vocês terem uma noção, se você vai fazer um desgaste, um preparo para uma coroa total e vai desgastar um molar, por exemplo, um 47, um 48, e o paciente opta, e o paciente diz para você que quer fazer uma restauração metálica, não tem o menor problema, você pode fazer restauração metálica. Lembrando que você precisa desgastar menos, não há necessidade de desgastes mais acentuados. Aí, mostrando, né, que a gente deve fazer para durante o preparo e naturalmente ao final dele também medir as espessuras que foram desgastadas. Se você desgastou de menos, você pode acentuar um pouco mais o preparo. Então você consegue fazer uma análise da espessura e até mesmo do formato do preparo. Então isso é muito importante. Olha, mais uma vez, você pode inclusive ter desgastes, ou espessuras de desgastes diferentes, né, nos terços. Você pode ter uma espessura um pouco menor na cervical, por exemplo, uma espessura de desgaste um pouco mais acentuada no terço médio ou no terço incisal. Vale lembrar que a espessura de desgaste maior ou menor não depende somente do tipo de material que vai ser empregado, como eu havia dito anteriormente. Um fator muito importante para você levar em consideração é o grau de escurecimento do dente, ou seja, do substrato. O que eu tenho sob a restauração que será cimentada? É um núcleo metálico fundido? Provavelmente eu teria que desgastar mais, uma espessura maior de desgaste para que a restauração possa mascarar esse substrato escurecido. Então, um núcleo metálico fundido, um dente escurecido por qualquer outra razão, esses fatores podem requerer uma maior espessura de desgaste. E é nessa hora, com essa guia, que você vai medir a espessura. Por fim, antes da gente entrar finalmente na sequência do preparo para uma coroa total anterior, eu quero dar mais uma dica. Existe o risco, durante a realização do preparo, de você
tocar proximal do dente adjacente, ou seja, do dente vizinho ao dente que está sendo preparado, e obviamente você realizar um desgaste indesejado. A gente só quer desgastar naturalmente o dente que está sendo preparado. Uma forma de você proteger isso, uma forma de você proteger a face proximal do dente vizinho é usando as matrizes de aço, nas mais variadas apresentações comerciais. Essa imagem da direita, por exemplo, é a matriz de aço simples que todo mundo tem aí na lista de material, na mochila, no consultório. Tá? Então coloque a matriz de aço na região proximal na hora que você estiver desgastando o dente, fazendo o preparo e que você estiver próximo do dente vizinho. Vamos então partir para a sequência. Lembrando, na sequência que será apresentada a partir de agora, eu não mostro as guias de preparo e os preparos estão sem a matriz de aço. Então são duas dicas que, embora não apareçam na sequência que vocês verão a partir de agora, são duas dicas que vocês devem levar em consideração. Vamos então à sequência do preparo com a coroa total em dente anterior. O dente eleito para a sequência do preparo foi o elemento 21, incisivo central esquerdo. A primeira etapa é a realização do sulco de orientação incisal. Nesse caso, ele foi feito com uma broca 4137 no centro da borda incisal. Ele pode ser feito não nessa única posição, pode ser feito também um pouco mais distalmente, um pouco mais mesialmente, fica a critério do operador. O importante é lembrar que o sulco de orientação tem o objetivo de orientar a espessura de desgaste. Para tal, como já dito, pode ser empregada uma broca 4137, que é uma broca cônica com a ponta arredondada, que tem em sua área de maior diâmetro em torno de 1,8 mm. Pode ser empregada também uma broca 3099, que é uma broca cilíndrica e que tem o mesmo diâmetro em toda a sua extensão. Aí então, o sulco de orientação sendo realizado. Aqui nós podemos observar o sulco de orientação já realizado. A próxima etapa é a realização dos sulcos de orientação na face vestibular. Para tal, pode ser empregada uma broca 3145, como a figura sugere, ou pode ser empregada também uma broca 4138, que é uma broca cônica com a ponta arredondada. Essa figura nos mostra uma observação muito importante. A face vestibular tem que ser desgastada, assim como nos dentes posteriores, em dois planos. Um plano que vai do terço médio até o terço incisal e o outro do terço médio ao terço cervical. Então, os sulcos de orientação também têm que respeitar essas duas inclinações. Então, essas fotos mostram o sulco de orientação sendo realizado aqui, ó, no terço médio e incisal, e aqui do terço médio para o terço cervical. Duas inclinações distintas. Reparem, essa linha mostra aí claramente as duas inclinações. Esse pequeno vídeo nos mostra a sequência do desgaste incisal. Partindo do princípio de que o sulco de orientação já está pronto, as áreas distalmente e mesialmente ao sulco serão desgastadas. Neste caso aqui, o operador está usando uma broca 4137, mas pode ser feita com uma 4138 ou com uma 3099. Esse, então, é o aspecto aqui do desgaste incisal já realizado, e como nós já havíamos feito antes os sulcos de orientação na face vestibular, eles podem ser também percebidos aqui nesta foto. Foi traçada essa linha vermelha para que nós pudéssemos perceber mais facilmente, didaticamente,
a divisão do terço médio para o terço incisal, a divisão do terço médio para o terço cervical. Nesse primeiro momento, nós vamos desgastar apenas os terços médio para incisal, respeitando a inclinação deste terço. Somente depois nós vamos fazer um segundo desgaste do terço médio para o terço cervical. O vídeo a seguir nos mostra como deve ser feito o desgaste dos terços médio e incisal. Reparem que nesse momento a broca não está tocando o terço cervical, ela toca apenas os terços médio e incisal. É muito importante que nós respeitemos esses dois planos. Então as áreas fora do sulco de orientação estão sendo desgastadas, mas não estamos tocando nos terços cervical e médio. Vale lembrar que nós que estamos começando a graduação, é muito importante, embora o vídeo não mostre, proteger os dentes adjacentes, as proximais dos dentes adjacentes, com uma matriz de aço. Isso vai evitar acidentes, evitar que nós desgastemos as proximais dos dentes vizinhos. Nós podemos observar agora, ainda falando do desgaste vestibular, como deve ser feito o desgaste dos terços médio e cervical. Lembra que didaticamente nós fizemos uma linha para mostrar a divisão do terço médio para o terço cervical e do terço médio para o terço incisal? Muito bem, nesse momento está sendo desgastada apenas essa parte aqui, acima da linha, que vai do terço médio até o terço cervical, mantendo a inclinação desta parte, deste terço, que é diferente da inclinação que vai do terço médio até o terço incisal. É importante também, nesse momento, ter o cuidado com a profundidade da broca. Nós vamos procurar deixar o preparo ainda suprassulcular, acima, fora do sulco gengival. Ao final do preparo, próximo do final do preparo, a gente vai decidir se vai deixar o término suprassulcular, ao nível gengival ou intrasulcular. Essa foto nos mostra, por vista vestibular, o aspecto do preparo já realizado na face vestibular e na face incisal. Aqui nós podemos ter uma noção da espessura de desgaste, tanto na vestibular quanto na incisal. Vale a pena reparar que o término ainda está suprassulcular. Nós podemos deixar o término ao nível gengival, suprassulcular, como podemos observar na figura, ou intrasulcular. Normalmente, para dentes anteriores, o término ficará ou ao nível gengival ou ligeiramente intrasulcular. Entretanto, nós faremos isso ao final do preparo, refinando o preparo. Por enquanto, nas fases intermediárias do preparo, você pode deixar o preparo aqui ao nível supragengival para somente ao final, então, colocar o término no nível desejado. Mais uma vez, podemos observar a espessura de desgaste, que vai variar de acordo com o material. Como se trata de um dente anterior, onde a estética é muito importante, o desgaste normalmente vai em torno de 1,5 a 2 milímetros. É claro que outros fatores devem ser levados em consideração, como a idade do paciente. Se é um paciente muito jovem, um desgaste um pouco mais extenso pode promover uma pulpite, pode promover até mesmo uma exposição pulpar. Se é um dente mais escuro e um paciente mais idoso, onde a polpa já está mais atrésica, a gente pode fazer um desgaste maior para compensar o fundo escurecido, né? O fato do dente, do preparo ser escurecido. Então a gente estará diante de um substrato desfavorável. Então todos esses fatores devem ser levados em consideração, ou seja, idade do paciente, grau de escurecimento do dente,
tipo de restauração que vai ser empregada para realizar aquela reabilitação. Observem, então, as inclinações terço, cervical e médio, terço, médio e incisal. Estas inclinações, eu estou repetindo muito isso porque isso é uma informação muito importante. Essas inclinações devem ser respeitadas no preparo. A próxima etapa agora é a realização do recorte proximal. Antes de fazer o desgaste proximal propriamente dito, primeiro nós vamos remover uma pequena fatia, como se fosse um slice ali da região proximal. Para tal, assim como nos dentes posteriores, nós vamos usar uma broca 2200, que é posicionada paralela ao longo eixo do dente, aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo, aqui do dente adjacente, da proximal dos dentes adjacentes, como nós marcamos aqui com essas linhas vermelhas. Uma foto, então, da broca 2200, é uma broca cônica com a ponta bem fina. A gente emprega essa broca para fazer o menor desgaste possível. Esse slide foi colocado aqui propositalmente para que nós pudéssemos ver aqui, ó, parte do desgaste proximal, do recorte proximal já realizado. Reparem que está distante da proximal do dente adjacente, então a gente faz um desgaste, um recorte seguro, sem risco de envolver, da broca tocar no dente adjacente. Essa figura então nos mostra que já foi feito o recorte proximal, então nós vamos começar o desgaste proximal. A própria broca 2200 pode te ajudar a desgastar um pouquinho mais essa face. Pode ser que, num primeiro momento, brocas com diâmetro um pouco maior, como a 4138, por exemplo, pode ser que nós não consigamos entrar com a broca, porque teria o risco de tocar o dente adjacente. Então, nessas situações, você pode, além de ter feito a secção proximal com uma broca 2200, você pode desgastar um pouco mais a face proximal com a 2200, para criar aqui um espaço de desgaste suficiente que te permita entrar com uma broca com a ponta arredondada, cônica, como a 4138 ou a 2135, por exemplo. Esse pequeno vídeo nos mostra, então, como é feito o recorte proximal. Lembrem, usamos uma broca 2200, vamos fazer um movimento seguro com a broca paralela ao longo eixo, e esse movimento será realizado de anterior para posterior, ou seja, de vestibular para palatina. Reparem que nós estamos a uma distância segura da proximal do dente adjacente, ou seja, estamos a uma distância segura da mesial do 11. Assim, nós evitamos acidentes, evitamos que a broca desgaste a proximal de um dente adjacente, quer seja rígido ou restaurado. Ao final, esse pequeno fragmento pode ser removido com uma espátula, como a Electron, por exemplo, ou com a própria broca. O mesmo procedimento foi realizado na face distal. Muito bem. Depois que os dois fragmentos foram removidos, as duas secções foram removidas, nos resta agora fazer o desgaste dessa região, o desgaste proximal, o preparo da área proximal, o acabamento do preparo na área proximal. Para tal, nós vamos empregar uma broca 3145 ou 4138, e eu ainda sugiro também a 2135. A 4138 e a 2135 são brocas que não estão aparecendo nessa foto, são brocas cônicas com a ponta arredondada. São brocas muito semelhantes a essa, que é a 3145. A diferença é que essa ela tem um formato cilíndrico. A ponta é arredondada, mas o formato dela é cilíndrico. Esse, então, aí é um aspecto inicial, né, do desgaste proximal. Ainda deve ser feito o acabamento. Nós temos que estar atentos a alguns detalhes. Aqui, ó, ainda está um pouco convexo, não está ainda muito bem acabado.
As etapas a seguir serão exatamente a realização de um acabamento dessa face ou dessas faces que já foram desgastadas. É claro que a gente ainda não falou do desgaste da região palatina. O vídeo a seguir nos mostra como deve ser realizado o desgaste proximal. Movimentos seguros, precisos, com a broca paralela ao longo eixo, principalmente ali no terço médio e cervical. Cuidado para não tocar no dente adjacente. Nessa fase você pode empregar também matrizes de aço para proteger os dentes adjacentes. Nessa fase você vai fazer o desgaste, já ficando atento ao desenho do término, por isso foi empregada uma broca com a ponta arredondada, para que nós consigamos então um término em chanfro. Esse slide nos mostra então o aspecto dos desgastes por uma vista incisal, o aspecto dos desgastes vestibular, reparem o término cervical já sendo evidenciado, face incisal e as faces proximais. Ainda não foi desgastada a face palatina, nem no terço cervical, nem nos terços médio e incisal. Nós precisamos de uma referência para o desgaste do terço cervical da face palatina. Essa referência é exatamente o desgaste que já foi realizado na face vestibular. Reparem aqui. Aqui está realizado o desgaste da face vestibular. O desgaste da face palatina vai seguir esse mesmo alinhamento, essa mesma espessura. Aqui, essa parte aqui que está em vermelho, que ainda não foi desgastada, deverá ser desgastada agora. A próxima etapa é o desgaste desse terço, exatamente na mesma espessura da face vestibular. Esse vídeo nos mostra como deve ser feito o desgaste do terço cervical da face palatina. É muito importante que a broca, que pode ser uma 41-38, por exemplo, seja posicionada, seja inclinada de forma paralela à inclinação do preparo já feito na face vestibular. É muito importante que o terço cervical, o desgaste do terço cervical, seja paralelo ao desgaste da face vestibular. Isso vai proporcionar retenção ao preparo. Então a broca tem que estar inclinada para desgastar o terço cervical de acordo com a inclinação da face vestibular. Aqui então o desgaste da face palatina, especificamente no terço cervical, já realizado. O próximo passo é fazer o desgaste dessa área pintada em vermelho, ou seja, os terços médio e incisal da face palatina, já que o terço cervical já foi desgastado com uma inclinação similar à da face vestibular, sobretudo o terço cervical da face vestibular. Para desgastar essa área pintada, terços médio e incisal da face palatina, normalmente nós vamos empregar brocas em forma de chama ou pera. Para a realização do desgaste nos terços médio e incisal da face palatina, normalmente nós vamos empregar brocas em forma de chama ou pera, 3118 e 3168. A conformação da broca facilita muito a execução desse tipo de desgaste. Reparem então como o desgaste dos terços médio e incisal pode ser facilmente realizado com a broca 3168. A conformação da broca já ajuda muito a nós confeccionarmos de forma correta esse desgaste aí nesses dois terços, médio e incisal, permitindo que nós façamos corretamente o desenho, o desgaste de forma côncava, como podem observar no vídeo. Aí, então, o aspecto inicial do preparo concluído, é claro, ainda faltam os acabamentos, nós podemos observar ângulos mais agudos aqui, todos esses ângulos têm que ser arredondados,
Então, a etapa final é exatamente o acabamento do preparo. Com toda calma, nós usaremos as brocas 4138 a 3168 para poder finalizar o preparo. Esse slide nos mostra como o terço cervical da face palatina ficou relativamente paralelo ao terço cervical da face vestibular. Essas duas linhas, então, nos mostram esse relativo paralelismo entre as duas faces. Isso é fundamental para a retenção mecânica da futura restauração, da futura coroa total. Esse slide nos mostra, então, como são feitos os desgastes. Lembrando, uma broca em forma de chama ou pera para fazer o desgaste do terço médio incisal, mantendo a concavidade palatina, uma broca cilíndrica como a 3145 ou uma cônica como a 4138, fazendo o desgaste do terço cervical da face palatina. Reparem aqui, ó, uma broca 4138 que fez o desgaste do terço cervical e chegando ao médio da face vestibular, e aqui o segundo plano do terço médio até o terço incisal. Então aqui é para nós relembrarmos as inclinações. Essas inclinações são fundamentais para que o preparo seja realizado com excelência. Esse é o aspecto final do preparo já concluído, uma vista vestibular. Aqui uma foto um pouco mais próxima. Aqui o aspecto do preparo, uma vista vestibular em oclusão, onde a gente pode ver que há um bom espaço. A gente pode observar também a quantidade de desgaste na borda incisal, a quantidade de desgaste em relação aos dentes adjacentes, e a gente percebe que houve uma espessura de desgaste suficiente, adequada para a nova restauração. Esse último slide nos mostra então o preparo concluído por uma vista incisal. É muito importante chamar a atenção para o término. Reparem que nós conseguimos, ao olhar por incisal, visualizar todo o término. Isso é fundamental tanto para dentes anteriores quanto para dentes posteriores. Os ângulos arredondados preparam então pronto para ser dada a sequência, a reabilitação desse paciente com uma coroa total.